A paz do Senhor, amados irmãos, é um prazer estarmos juntos uma vez mais para mais uma lição dos nossos juvenis, a nossa lição 11, que tem como título Dominações e Exílio. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e mais uma vez tenho a presença do meu filho Nicolas. Que possamos aprender. Vamos para a lição 11, o trimestre já está acabando. E ainda não sabemos quais serão as lições, do segundo trimestre, mas estamos aí na expectativa de estar trazendo aos amados irmãos mais um trimestre abençoado. Diz assim então, dominações e exílio. O Nicolas vai estar lendo para nós o nosso texto áureo. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojados até que os tirou de diante da sua presença. 2 Reis, capítulo 17, versículo 20. Deus ele vai então rejeitar. Como assim? Deus vai rejeitar, ou Deus rejeitou a semente de Israel? Por causa do pecado, por causa do coração duro que eles tiveram, a dura cerviz que eles tiveram de não querer aceitar a repreensão do Senhor. Então o Senhor vai fazer com que eles, de alguma forma, eles sejam então punidos por causa dessa desobediência. Nós vamos fazer a nossa leitura bíblica que está em 2º livro de Reis, capítulo 17, do 12 ao 17. Eu vou começar lendo, porque eu vou deixar um versículo desse tamanho aqui, para Nicolas ler. Eu vou ler o versículo 12, que diz assim: Serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera, não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos e os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para os que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Terminou então aqui a leitura, só observando aqui, o versículo de número 16 vai dizer que eles fizeram dois bezerros. Então nós vamos ver que eles tinham esse negócio de construir, de fazer, e inclusive quem vai fazer esses 2 bezerros foi Jeroboão. Jeroboão, com medo de que eles fossem a Jerusalém para adorar, ele então vai criar um bezerro em Betel e outro bezerro em Dan, para que o povo pudesse adorar. Só que com isso, Deus olha do céu para a terra e vai reprovar a atitude deles de uma forma muito forte. Os objetivos da lição são, primeiro, relatar a destruição de Samaria, abordar o contexto da queda de Jerusalém e refletir sobre a ida e a vida do povo de Deus no cativeiro. Então nós vamos ver aqui, no primeiro ponto, falando sobre a queda de Israel. O número 1.1 vai dizer: os desvios morais de Samaria.
Israel, ou seja, as 10 tribos do Reino do Norte, foi tomado pela Assíria sob o governo do rei Oséias. Ele não serviu ao Senhor e seus pecados inflamaram a nação que já vinha em uma sequência de governantes ímpios. Israel desprezava a lei do Senhor ao ponto de queimar os próprios filhos oferecendo-os a ídolos. Tamanho declínio moral e espiritual provocou a ira de Deus, que levantou a Assíria para corrigir o seu povo. Portanto, os motivos de sua queda foram sobretudo espirituais e não políticos e militares. Mas não foi por falta de aviso. Deus já tinha levantado muitos profetas para alertar tanto a elite quanto o povo sobre seus pecados. Elias, Eliseu, Oséias, Amós, entre outros profetas, pela infinita misericórdia divina, não só anunciavam a iminente destruição, como também a vinda do Messias e a restauração futura. Tá vendo só? Samaria, nós conhecemos que é, no caso aqui, a capital do Reino Norte. O Reino Norte, com as 10 tribos, teve a sua capital, Samaria. Só que eles faziam tudo que contrariava a vontade do Senhor. A maioria dos reis do Reino Norte foram reis cruéis, reis ímpios, que não tinham o prazer de estar servindo a Deus ou estar obedecendo à vontade do Senhor. Por isso, então, que Deus vai levantar ao longo da história profetas para profetizarem contra o Reino Norte. Em um determinado momento da história, o Reino Norte vai estar até bem politicamente, vai estar fazendo aliança, vai estar prosperando muito, talvez até prosperando mais do que o próprio Reino Sul. Mas o que acontece? Eles então vão ficar vaidosos por causa disso e por isso começam a abandonar a vontade do Senhor e começam a ter práticas terríveis nas suas vidas. E com isso o povo tende cada dia mais desviar-se da presença do Senhor. Então Deus levanta homens, profetas, dizendo que a destruição iria chegar e eles seriam levados cativo, como de fato aconteceu. 1.2 vai falar sobre o cativeiro e destruição. Após 3 anos sitiado pela Assíria, em 722 a.C., Israel se rendeu, marcando o fim do Reino do Norte como nação. A política de dominação da Assíria consistia em levar vários povos já dominados para a cidade recém-conquistada. Tal estratégia tinha como objetivo eliminar todo e qualquer sentimento de nacionalismo dos subjugados, dispersando-os a fim de que nunca mais conseguisse se reerguer. Toda esta miscigenação e descaracterização de Samaria foi o ponto alto da rivalidade que surgiria entre judeus e samaritanos. Esse ponto aqui especificamente ele é muito interessante, porque quando um rei invadia um país, daquela época invadia uma cidade, o que eles faziam? Removiam pessoas de influência, tiravam dali ou matavam, exterminavam e deixavam os pobres na terra. Só que eles faziam a mesma coisa. Por exemplo, eles pegaram o povo de Israel, aqueles que eram mais poderosos, levaram cativos, deixaram alguns pobres na terra. Aí o que eles faziam? Traziam pessoas de outro país para habitar aquela terra também. E levavam outros pobres de Israel para habitar a outra terra que havia sido conquistada. Para quê? Para que não houvesse um povo assim genuíno, um povo puro. Porque ia ter, como fala aqui, a miscigenação. Por exemplo, nós brasileiros, nós não somos um povo puro. Não somos. Mistura de muita gente. Mistura de muita gente. Nós vamos ter aí no nosso país, além de ser, porque os puros mesmo da nossa terra são os índios. Os índios são os puros, são os nativos da terra. Agora nós
vai ter mistura de português, de alemão, italiano, francês, árabe, enfim, sem falar fora os africanos. Então há essa miscigenação, essa mistura. Então era assim que eles faziam. Ao conquistar, eles levavam outros povos para agrupar aquele lugar. Para quê? Para que eles perdessem a sua identidade. E era assim que eles faziam. E fazem até hoje, né? A ideia é essa. É tirar a característica de povo. E, de fato, não vai existir, após a volta, após o exílio e volta do exílio, não existe mais Reino Norte. Não vai existir mais. Vai ser Israel, vai ser Israel. A Israel vai ser o reino todo, porque não vai ter mais essa separação como havia agora. No nosso 2.2 vai dizer assim, a queda de Judá. O interessante é que, de repente, o povo de Judá, quando viu a queda de Israel em 722, pensaram assim, tá vendo aí? Foram se rebelar, se desviaram, estão pagando o preço, estão pagando uma conta alta, mas mal sabiam eles também que ia chegar, exatamente, Nicolas, a vez deles também iriam chegar. E de fato chegou, por causa da desobediência. Eles também, por mais que fossem a cidade, nós vamos ver aqui, que tinha o reino, que tinha o templo, a cidade de Jerusalém tinha o templo do Senhor, mas mesmo assim, momentos, vamos ver que o templo está fechado e eles estão servindo outros deuses. Misericórdia. Leia, Nicolas. 2. A queda de Judá. Após grandes conquistas, a Assíria aos poucos foi perdendo força e aproveitando-se desse enfraquecimento entre 626 e 612 a.C., a Babilônia, que surgiu como nova potência militar, conquistou o Império Assírio. Judá e sua capital Jerusalém localizavam-se numa região de encruzilhada com muitas rotas comerciais, por isso era muito disputada. O Reino do Sul buscou alianças com o Egito para resistir ao avanço da Babilônia. Aqui foi algo interessante. Por quê? Deus disse assim, vocês serão levados cativos pela Babilônia. Eles pensaram, o rei pensou, o povo pensou e falou assim, não pode. Nós somos povo de Deus. Como que Deus vai deixar que Babilônia, um povo ímpio, um povo pagão, venha e domine sobre a gente? Vamos fazer o seguinte? Vocês se lembram? De onde eles vieram? Vieram do Egito, não foi? Agora eles vão fazer o quê? Aliança com o Egito para ver se eles conseguiam vencer a Babilônia. Resultado? Impossível. Por quê? Porque Deus tinha falado que ia acontecer. E quando Deus fala, não vai ser a estratégia do homem que vai fazer a diferença. Quando Deus fala, não vai ser a estratégia humana que vai fazer a diferença. Deus está no controle, então ele sabe como agir, sabe como fazer. Então a queda de Judá também estava iminente. Nós vamos ver que Ezequias, ele vai ser um grande rei, vai ser um excelente rei, mas ele vai contar das riquezas da casa do Senhor, vai contar das riquezas do reino. No tempo dele não aconteceu, mas foi predito que iria acontecer. Então nós vemos que Deus, sempre vamos falar uma mesma palavra. Deus sempre tem o controle de tudo. Os homens perdem o controle, mas Deus tem o controle. E aqui o que Deus está fazendo é uma punição que Deus está trazendo para Judá, por causa da sua rebeldia, porque quiseram também adorar outros deuses. Quer falar alguma coisa, meu filho? Não, tá bom. Vamos lá. Nós falamos então sobre a ascensão da Babilônia. A Babilônia vem e vai suprimir o Império Assírio. 2.2. A queda de Jerusalém.
Nabucodonosor conseguiu o controle sobre Jerusalém pela primeira vez em 605 a.C. Levou utensílios do templo e alguns hebreus que se destacavam por suas habilidades, dentre eles Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias. O Império Babilônico tinha como política levar primeiro os intelectuais e influentes com o mesmo objetivo de enfraquecer qualquer tentativa de retomada e restabelecimento da nação. Olha só, a mesma estratégia. Eles vêm em Jerusalém, levam toda a corte, se precisasse matar o rei, matava o rei, leva a corte, leva os nobres, para quê? Para lá aprender a linguagem. Foi o caso de Daniel, ele mesmo vai falar sobre isso no seu livro, que lá na Babilônia chegou uma hora que Askenaz, o chefe do eunuco, vai chamá-los, não somente eles, mas vai chamar muitos jovens e vai dizer para eles assim: olha, vocês, a partir de hoje, durante 3 anos, vocês irão se alimentar da mesma porção que o rei come. Toda a comida do rei, toda a bebida do rei. Ah, amados, ia ter adolescente, ia ter jovem, ia ter adulto que ia ficar todo bobo. E eu tô comendo a picanha na casa do rei, eu tô comendo o churrasco, eu tô tomando a bebida. Só que Daniel falou: não, nós não vamos comer. Permita que nós não comamos isso, mas que a gente faça uma outra dieta. Askenaz ficou com medo, mas ele fala: não, faça só um teste, não precisa ser muito tempo, pode ser por 10 dias. Então ele faz essa experiência por 10 dias, e quando ele volta, ele vê que eles estão formosos. Então esses 3 anos, eles não precisaram comer da mesma comida. Por quê, irmãos? Tudo indica que aquela comida era oferecida aos deuses. E Daniel já tinha um princípio de conhecer o Deus verdadeiro. Mas, mais uma vez, eles levam os nobres para quê? Para que esses não consigam mais influenciar ou tomar o reino novamente. E com isso começa a haver as misturas. Aí diz assim: em 597 a.C., Nabucodonosor cercou Judá novamente. O rei Joaquim rendeu-se ao invasor, que confiscou outros bens preciosos do templo e levou cativa a Babilônia 10.000 pessoas, entre eles o profeta Ezequiel. Tá vendo? Só tá levando gente importante. Ele vai levando tudo que ele acha pela frente. O outro parágrafo vai dizer o que, Nicolas? Mais tarde, a fim de enfrentar uma séria revolta liderada pelo rei Zedequias, último rei de Judá, Nabucodonosor cercou novamente Jerusalém em 586 a.C. Após um prolongado cerco, destruiu a cidade e o templo, levando a maioria dos habitantes de Judá cativos. As 3 investidas contra Jerusalém ocorreram num período de 14 anos. Já pensou? 14 anos, praticamente, vamos dizer assim, 3 guerras. Foram 3 guerras em 14 anos. Quase uma guerra de 5 em 5 anos. É muito difícil um país se levantar. É muito difícil. Mas, por que isso acontecia? Porque Deus estava falando que iria acontecer. Por causa da dureza do coração. Se o povo tivesse obedecido à voz de Deus, nada disso teria acontecido. Mas só aconteceu por causa da rebeldia deles. Tá certo? Então nós vamos ver aqui, para concluir, assim como o Reino Norte, a destruição de Jerusalém e o cativeiro do povo de Judá foi consequência de quê? De seu declínio espiritual e moral. O espiritual do povo estava lá embaixo e a moral estava lá embaixo. De repente, estavam até bem de vida. Politicamente, bons salários, né? Embora também vai ter denúncia de injustiça social, mas muitos estavam bem. Mas Deus não olha dessa forma. Deus não olha com o olhar dos benefícios humanos. Deus olha a parte espiritual e a parte moral. Então foram levados cativos. E quando ele vem, irmãos, quando Nabucodonosor vem com seu exército,
e faz aquele cerco, aqui fala, né, algo que aí entristece assim a gente, né? Porque o templo do Senhor foi destruído. Aquele templo que Salomão vai edificar, que a glória de Deus vai estar ali naquela casa, aquilo de sobrenatural que existiu ali agora vai cessar. Porque, primeiro, não vai ter adorador ali. E eles destruíram, saquearam, levaram os utensílios da casa do Senhor. Olha, é triste, né? Mas aconteceu por causa da rebeldia. No terceiro tópico, falaremos sobre o cativeiro babilônico. O povo do Reino Sul, Judá, esteve cativo na Babilônia por 70 anos, cumprindo-se assim a profecia de que a terra teria seu devido descanso. Enquanto Jeremias profetizava em Judá, Ezequiel, levado na segunda leva de cativos, profetizava aos exilados. Jeremias foi o profeta que mais anunciou a chegada do cativeiro, mas também por meio dele o Senhor falou sobre o retorno a Jerusalém. Vamos ver aqui rapidamente Jeremias 29, 10. Vamos ver o que está falando aqui Jeremias 29, 10. Fala sobre a predição da volta. 29, 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Esta palavra que fora dita pelo profeta Jeremias e ficou registrada na sua palavra, Daniel, ele teve acesso a esta informação, a esta palavra. E quando Daniel tem acesso a esta palavra, ele entende então que está chegando o tempo de Israel, de Judá, voltar para Jerusalém, voltar do cativeiro. Vocês se lembram que Daniel, ele orava 3 vezes, né? 3 vezes no dia. Orava 3 vezes no dia. O interessante que quando ele construiu a casa dele, Daniel, quando construiu a casa dele, ele, ao construir, ele sendo um homem inteligente, ele marcou, ele pesquisou e ele entendeu, olha, Jerusalém, vamos falar aqui simbolicamente, Jerusalém está para lá. O que ele fez? Ele fala, eu quero uma janela aqui. Eu quero uma janela que eu entenda que eu estou olhando para Jerusalém. E todo dia, quando ele orava ali, no seu quarto, na sua casa, mas olhando pela janela. Ele não via Jerusalém, mas ele sabia que em uma linha reta, Jerusalém estava logo ali. Então ele começa a orar, ele começa a falar com Deus. E Deus vai ouvi-lo, isso que é interessante. Deus não deixa o profeta Daniel sem resposta, mas a ida deles para o cativeiro tem tudo a ver por causa da sua desobediência. Deus havia dito para o povo também que era para o povo, vamos dizer assim, não é que eles ficariam 1 ano sem plantar ou sem cuidar dos gados, não era isso, mas tipo, eles trabalhariam a terra em um lugar, poderia trabalhar por 6 anos, mas depois aquele lugar precisaria descansar para renovar. Só que eles não fizeram isso. Eles pegaram, maltrataram a terra. Aí Deus falou, então tá bom. Somados todos os anos, dá 70 anos. Somado todos 1 ano que a terra tinha que ter descansado, deu 70 anos. Então vocês vão ficar longe da terra sem plantar por 70 anos. E depois vocês vão voltar. Vai cumprir a palavra do Senhor e de fato isso vai acontecer. O 3.1 vai dizer,
Jeremias e os falsos profetas? Naquele contexto, os falsos profetas anunciavam que em 2 anos a nação retornaria do cativeiro. Tais apóstatas acabavam confundindo o povo. Entretanto, Jeremias, por ser um verdadeiro profeta, tinha certeza de que o cativeiro duraria os 70 anos e também de que haveria um retorno. Como prova disso, ele comprou as terras de seu tio em Anatote. Ele, vamos dizer assim, Jeremias sabia que ia para o cativeiro e o povo iria voltar. Na verdade, ele não sabia que ele iria voltar, mas ele sabia que o povo iria voltar, então ele já tinha comprado a terra. Mesmo que ele não usufruísse dessa terra, mas a sua geração iria usufruir. Agora vocês viram bem? Jeremias, se eu sou um rei pagão ímpio, porque esses do povo estavam infelizmente assim, porque chegaram a bater em Jeremias, porque Jeremias falava a verdade. Aí vem um profeta e diz assim, não, ô rei, nós vamos ficar no cativeiro por 2 anos, depois a gente volta. Vamos dizer assim, aqui está falando que foi, olha, a gente está indo para o cativeiro em 586. Em 584 a gente está voltando. Porque aqui é decrescente, né? Passado 2 anos a gente volta, em 584 está voltando. Só que Jeremias falou, não, é 70 anos. Não são menos 68, são 70. Mas vamos voltar. Mas sempre tem aquele profeta para confundir o povo. Só que Deus vai tratar com quem? Com quem fala a verdade ou com quem fala a mentira? O compromisso de Deus é com quem, Nicolas? Quem fala sempre a verdade. Com quem fala a verdade. A palavra dele. Deus não tem compromisso com profetas mentirosos. Deus não tem compromisso com profetas do caos e nem com aquele que prega, que profetiza somente o melzinho, a moleza. Não. O comprometimento de Deus é com aquele profeta que fala a verdade. E Jeremias vai profetizar a verdade. Do mesmo modo também que Ezequiel lá no exílio vai também profetizar a verdade. Porque lá já tinha um povo se achando que por eles nem voltavam mais para Jerusalém. Então ele vai profetizar contra eles também, vai profetizar uma restauração, tudo isso vai acontecer. O 3.2 vai dizer a tristeza do povo na Babilônia. O povo cativo na Babilônia ficou devastado. Salmos 137, versos 1 e 2 relata: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. O povo de Deus era conhecido por seus salmos e hinos de louvor ao Senhor, mas já não os entoavam mais. Esse sentimento de dor e saudade da terra que o Senhor dera marcou o povo durante todo o período de cativeiro. Tá vendo só? Uma partícula do povo... Não foram todo mundo, não. Porque uma maioria... Vocês se lembram lá no início que a gente falou que eles levavam os poderosos para esses lugares, os que tinham dinheiro? Então quem tinha dinheiro chegava lá, investia no seu ramo de negócio, ganhava muito dinheiro. Eles iriam querer voltar para uma terra devastada? Para uma terra destruída? O que vocês acham? Não iam querer voltar. Mas tinha um povo que tinha saudade da casa do Senhor, tinha saudade de Sião, tinha saudade do templo, tinha saudade dos salmos, tinha saudade de louvar o Senhor. Então, quando eles estavam lá, o rio com certeza, o rio da Babilônia, 100 vezes melhor do que o rio barrento Jordão. Ele ainda preferiu do Jordão. Preferia. Porque eles estavam lá, Nicolas, chorando, como fala aqui, eles estavam chorando com saudade. Aí o salmista, vamos ver o salmo que ele falou. O salmista ele vai descrever aqui algo interessante no Salmos 137. Não, 137 aqui, mas o que eles falam, quer ver?
Cadê o Salmo? O Salmo 126. O 137 fala que eles estão desolados. Mas o 126 diz assim: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram, tá vendo? No 137, eles estão lamentando porque estão lá. Mas no 126 fala: quando o Senhor nos trouxe dos cativeiros, quando voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Verso 3: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E eles ainda, olha, fala-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Eles viram tanta água que eles falam, Senhor, faz-nos regressar, faz-nos, né? Faz-nos regressar, nos traz de volta para a nossa casa. E de fato vai acontecer. Aqueles que estavam chorando lá, diante do rio, agora estão alegres porque estão voltando para as suas casas. Que maravilha, que coisa de Deus. Só uma pergunta para você. Tu já se inscreveu no canal? Os nossos vídeos têm tido aí uma boa aceitação, graças a Deus. Agradeço a Deus e a vocês por estarem assistindo os nossos vídeos, mas não esqueça de dar o like. Porque jovem tem que falar like, né, joinha, né? Não esqueça de dar o like, dar o seu gostei, se inscrever no canal e acionar as notificações. Concluindo, Nicolas. Tanto a destruição de Samaria como o cativeiro de Jerusalém foram devidamente anunciados por vários profetas. Logo, ninguém foi pego de surpresa e nem foi por falta de aviso ou de chance de arrependimento que tais fatos ocorreram. Isso nos serve de reflexão. Será que temos ignorado os avisos e oportunidades do Senhor para nos arrependermos de algo e nos voltarmos para Ele? Não aguardaremos a destruição para nos consertarmos com Deus e valorizarmos tudo de bom que Ele nos proporciona. Vamos lá então. Vamos esperar apertar o calo. Vamos esperar. Como alguém fala, eu só vou na igreja se eu sentir no coração. Tu quer ter um infarto, né? Tu quer infartar para procurar Jesus? Não, procure agora. Tenha o prazer de estar na casa do Senhor. Tá bom? Na nossa penúltima lição, nós falaremos sobre a vida após o cativeiro. Deus te abençoe. Foi um prazer estar contigo, Nicolas. Semana que vem estamos aí de novo para mais uma aula. Em nome de Jesus, tá bom? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e lhe aguardo no nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. E com certeza vai ser mais uma lição maravilhosa. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.